eu sou Vinícius Braz, professor de Biologia da Rede Estadual de Ensino. Estou hoje com você, aluno do primeiro ano, para a nossa primeira aula de Biologia nesse período de pandemia. Nossa aula de hoje tem o tema Composição Química dos Seres Vivos. Hoje a gente vai, então, identificar as moléculas e substâncias químicas fundamentais aos seres vivos e compreender as características físicas e químicas dos elementos que constituem os seres vivos. Para a gente iniciar, vamos começar com uma pergunta. De que nós somos feitos? Pelo que a gente é feito? A gente sabe que tem água, que tem proteína, mas e aí? É só isso? Não é? E nós temos que saber a nossa composição, saber do que nós somos feitos e desempenhar também, saber as funções. Porque se eu estou quando eu vou pegar um exame de sangue, por exemplo, eu vejo estou com baixo nível de sódio, alto nível de potássio, o que isso quer dizer? Então, a gente tem que entender a nossa composição química. Para a gente estar iniciando, então, nós sabemos que os seres vivos, eles são organizados onde um átomo, ele pode se ligar e vai formar moléculas. Essas moléculas, elas se ligam formando substâncias e essas substâncias formam organelas. As organelas vão formar, então, uma célula, o início da vida, o ser vivo. Daí, então, várias células que desempenham forma e função iguais e semelhantes, elas vão formar um tecido. Vários tecidos vão formar um órgão, vários órgãos vão formar sistemas, vários sistemas vão formar um indivíduo. Bem, na natureza, nós sabemos que existem cerca de 96 elementos químicos naturais. Se a gente for consultar a tabela periódica, nós temos mais. Mas naturalmente na natureza encontramos cerca de 96 elementos químicos, do qual somente 26 elementos fazem parte do nosso organismo, sendo eles oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, os principais elementos que vão aí repetir ao longo da nossa matéria e ao longo de coisas que a gente vai ler e vai estudar em relação à composição química dos seres vivos, esses elementos eles vão se destacar. E aí, para a gente estar gravando, macetezinho, né, dos elementos químicos mais abundantes da matéria viva: carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre e nitrogênio, a gente chama de Chopsno. Ou seja, né, Chops N, Chops não, né, como que eu costumo falar. Só lembrar disso a gente vai lembrar da composição dos principais elementos que vão compor a natureza dos seres vivos. A gente pode agrupar esses elementos que vão compor essas substâncias em dois grupos: substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas. Substâncias orgânicas vão ser aquelas substâncias que vão ter um esqueleto carbônico, que a gente fala, vão ter moléculas, átomos de carbono em sua molécula, e são moléculas mais complexas. Enquanto que as substâncias inorgânicas vão ser as substâncias que não vão possuir esse elemento de carbono e esse esqueleto. As substâncias orgânicas são ácidos nucleicos, carboidratos, proteínas, lipídios e vitaminas. Na aula de hoje, a gente vai ver as substâncias inorgânicas, que são a água e os sais minerais. Se a gente for traduzir matematicamente isso, se a gente pegar então esse gráfico, essas substâncias que vão compor o nosso corpo, a maior parte dela vai ser água, seguido então de proteínas, os lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos e outras substâncias que são as vitaminas e os sais minerais. Se a gente pegar só as substâncias orgânicas, a gente tira a água, a maior parte da composição química dos seres vivos é proteína, seguido de lipídios, carboidratos,
ácidos nucleicos e as outras substâncias, vitaminas e outras. Quando eu falo em nós, nossa composição, na nossa aula a gente vai estar tratando de nós seres vivos e não eu ser humano, você ser humano, ou você animal e eu animal, e sim ser vivo como um todo. Vamos lá então. Primeira composição, substância, água. A água, a gente sabe, H2O, ela é uma molécula simples, formada pela união de 2 átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio. Ele é o composto mais abundante dos seres vivos, né? Tem seres vivos que possuem até 90%, 95% do seu corpo formado por água. Quando a gente vai pegar espacialmente, a geometria espacial dessa ligação, ela vai formar um ângulo de 104,5 graus, tá? Isso vai permitir com que essa água tenha composições, propriedades químicas específicas a ela. Além do que, ela é uma molécula polar. O que é uma molécula polar? Quando a gente pegar, então, essa ligação da água, a gente sabe que o oxigênio, ele vai ter 6 elétrons, onde 2 deles vão estar encarregados de ligar com o hidrogênio. Obviamente, um com cada um. Sobrando-se, então, 4. Esses 4 elétrons, eles vão ficar nessa região aqui. Isso, então, faz com que ocorra o quê? Um acúmulo de carga negativa para essa região. Daí a gente fala que ela é uma molécula polar. Ela vai ter um polo positivo, que vai ser essa extremidade onde ficam os hidrogênios, e o polo negativo, a extremidade onde ficam os elétrons do oxigênio. Devido, então, a essa polaridade da água, ela vai fazer com que atraiam mais moléculas de água e, com isso, formem ligações específicas chamadas de ligações de hidrogênio. É isso que vai permitir com que a água tenha essas propriedades, tensão superficial, a coesão. E essas ligações, elas são ligações bem fraquinhas. E ao mesmo tempo que ela é bem fraca, que eu posso romper ela a qualquer momento, elas vão ser feitas naturalmente na mesma velocidade com que se quebram. Daí, então, essa propriedade. E essas propriedades específicas, elas vão surgir através da atração entre cargas opostas, entre as moléculas de água. Como eu falei, sempre o polo negativo vão sofrer atrações com o polo positivo de outra molécula de água, tá? Qual que é a importância da água para nós seres vivos? A água a gente sabe que é um solvente universal. Ela tem a capacidade de dissolver a maioria das substâncias do nosso universo. E com isso, a gente fala que todas as substâncias que possuem, né, que vão se misturar com a água, que vão se dissolver com a água, a gente fala que são substâncias hidrofílicas, ou seja, elas têm afinidade com a água. E substâncias que não possuem essa afinidade com a água, que não vão se misturar, são chamadas de substâncias hidrofóbicas. A água e o óleo. Não mistura nem se você rezar lá em cima lá. Mistura, 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 sempre tem a separação. São substâncias o quê? Hidrofóbicas. O óleo é hidrofóbico. Mas se você misturar, por exemplo, o açúcar lá na água, misturou, ele vai se dissolver. Com isso, então, é uma substância hidrofílica. Vamos guardar que depois a gente vai utilizar isso. Ela vai participar de reações químicas, tá? Ela vai ser, além de ser um meio onde ocorrem as reações, principais reações químicas do nosso corpo, porque a água, a maior quantidade dela vai estar no citoplasma e fora da célula, tá? Ela vai ser, além de ser o local onde vai acontecer as principais reações químicas, ela pode ser um meio para que ocorra algum tipo de reação química, como é o caso das reações de hidrólise, que vão ser reações que vão ser quebra pela água. Tá? A água ela consegue ter esse poder de quebrar algumas moléculas. Ela é regulador térmico, ela vai regular a nossa temperatura, tá? Por quê? Ela possui um alto calor específico. Esse alto calor específico, gente, é a capacidade que a água vai ter de absorver e de liberar grande quantidade de calor
sem variar muito a sua temperatura. Por isso que ela possui essa capacidade de regular, tá? E o suor, tá? E nós, lembrando que só mamífero tem, tá? Soa, porque glândulas sudoríparas, elas vão ser responsáveis pela diminuição da temperatura. Então, quando eu estou lá fazendo exercício físico, a minha temperatura corporal ela vai aumentar, glândulas sudoríparas vão fazer o quê? Eliminar a água. No suor, então, vai o quê? Liberando a temperatura. Transporte de substâncias, ela vai transportar várias substâncias. Ela atua também como lubrificante, ou seja, protege, dependendo do tipo, como é o caso de nossas articulações móveis, ela vai proteger contra impacto mecânico, contra o atrito, como é o caso aqui, ó, do líquido sinovial. O que é esse líquido sinovial? Entre as nossas articulações móveis, cotovelo, joelho, onde um osso entra em contato com outro e precisa de mover, a água, então, ela vai reduzir esse atrito. Imagina lá osso com osso, o atrito que não ia ser, o desgaste que eu ia ter. Então, isso vai fazer com que o meio fique mais fluido para que isso ocorra. E o equilíbrio osmótico, que vai regular, vai garantir a homeostase, a regulação do equilíbrio hídrico do nosso corpo. E tem alguns fatores que vão contribuir com a quantidade de água, tá? Como idade, quanto mais velho a pessoa ou ser vivo, menos água ela vai ter. A espécie, que varia mesmo de número a número, de espécie a espécie, e a atividade metabólica do tecido. Células que vão desempenhar uma maior atividade metabólica vão consumir mais água, vão ter mais água. Como é o caso, célula muscular, que vai estar lá fazendo contração muscular, ela vai ter mais água do que uma célula de tecido adiposo, que vai simplesmente armazenar gordura. Então, eu tenho aqui, olha, uma porcentagem de água de alguns organismos. Vamos pegar como base o leite. Não é um ser vivo, mas o leite ele tem 87% de água. Então, vai dar aí para a gente ter uma noção. O homem, então, tirando a água que a gente vai ingerir, né, através da água, bebendo água mesmo, e através dos alimentos, e elimina formação da urina, das fezes e da respiração, o homem é formado por aproximadamente 65%. A vaca, 52%. Rato, 67%. O alface, 95%. As águas-vivas, 90%. E a cenoura, 90%. Vejam que porte físico não tem nenhuma relação. Olha o alface, 95% de água, e a vaca, 52%. Enquanto que o rato, pequenininho, tem 67%. Então, não tem relação nenhum porte físico com a quantidade de água no organismo. Segundo composto inorgânico, são os sais minerais. Sais minerais são substâncias que vão ser formadas por íons, cálcio, sódio, magnésio, flúor, daquela que você toma lá no suplemento, que a gente vai na farmácia e compra. Então, zinco, tudo isso são sais minerais essenciais à nossa saúde e funcionamento do nosso corpo. Como nós não conseguimos produzi-lo, a gente precisa de ingeri-lo através de água e de alimentação. E eles são componentes reguladores, eles vão regular o nosso metabolismo. Eles vão participar de algumas reações químicas que ocorrem no nosso corpo, tá? E a gente obtém através da alimentação. Quais são eles? Eu tenho o cálcio, que eu vou adquirir ele através do leite e seus derivados. Ele vai estar presente, ele vai atuar na contração muscular, na condição de estímulos nervosos, na formação da constituição de ossos. O flúor, está lá o flúor do nosso dente e na constituição de ossos também. A gente obtém ele através da água, que a água é fluoretada, e também de alimentação. O cobalto, ele é componente da vitamina B12, cianocobalamina, participa lá. Cobre, ele vai participar de uma substância onde alguns animais, uma substância escura, responsável pela troca gasosa em alguns animais. O zinco, ferro,
aí na constituição da hemoglobina, proteína responsável pela condução do oxigênio no nosso corpo. O cloro, equilíbrio iônico da nossa célula. Fósforo, constituição aí, ó, molécula de DNA, de RNA e dentre outras. O iodo, constituinte principal de alguns hormônios da tireoide. Enxofre, magnésio, potássio e sódio são exemplos de íons que nós vamos precisar e que são sais minerais. Um exemplo clássico de enxofre, ele é aquele constituinte de uma proteína que vai deixar o cabelinho enrolado. Então, a pessoa que tem aí o cabelinho mais enroladinho, ela vai ter mais proteína, que a gente chama de proteínas chaperonas, que ela vai dar isso. Quando eu tenho alta temperatura, eu quebro essa ligação de enxofre e o cabelo fica liso. À medida que vai esfriando, o cabelo vai enrolando de novo. Vamos fazer uma atividade do Enem. A água é um dos componentes mais importantes das células. A tabela a seguir mostra como a quantidade de água varia em seres humanos, dependendo do tipo de célula. Em média, a água corresponde a 70% da composição química de um indivíduo normal. Durante uma biópsia, foi isolada uma amostra de tecido para análise em um laboratório. Enquanto intacta, essa amostra pesava 200 miligramas. Após secagem em estufa, quando se retirou toda a água do tecido, a amostra passou a pesar 80 miligramas. Então, eu tenho a tabela lá. Peguei essa amostra, sequei ela. Então, eu tenho a tabelinha. Tecido nervoso, substância cinzenta, tem 85% de água. Tecido nervoso, a substância branca, 70%. Medula óssea, 75%. Tecido conjuntivo, 60%. Tecido adiposo, 15%. Hemácias, 65%. E os ossos, sem a medula, 20% de água. Pergunta: baseado na tabela, pode-se afirmar que essa é uma amostra de quê, gente? Substância branca, substância cinzenta, hemácias, tecido conjuntivo ou tecido adiposo? Vamos lá. Como que a gente vai conseguir resolver isso, então? Primeira coisa, eu vou pesar as minhas amostras que eu já tenho lá. 200 miligramas e depois tirou toda a água, pesou 80. Se eu fizer essa conta, eu quero saber qual célula que é aquela a porcentagem de água que me deu lá. Eu tenho umas 120 miligramas, que é o peso da água. Então, 200 miligramas equivale, então, ao peso total da célula, 100%. 120 miligramas, eu quero saber quantos por cento que isso vai dar. Multiplico cruzado, voltei, então, faço a continha, observo, então, que vai dar 60%. Então, eu sei que essa célula perdeu 60% do seu peso, que é relacionado à quantidade de água. Volto da tabelinha lá. Vejo, opa, qual que tem 60%? Tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, então, é a nossa resposta. Letra D. Reparem que essa questão, gente, olha a interdisciplinaridade. Ela é mais de matemática do que de biologia. Mas a partir dos seus conhecimentos em biologia te ajudou e te auxiliou a estar resolvendo essa questão. Bem, espero que tenham gostado e na próxima aula a gente continua com substâncias orgânicas do nosso corpo. Até mais!